Olá a todos! A ideia desse vídeo é passar um pouquinho para vocês a visão do nosso Comitê de Asset Allocation, que é o comitê que acontece onde discutimos o nosso cenário de curto prazo e a partir desse cenário traçamos as estratégias de investimento para as principais classes e subclasses de ativos. Esse vídeo, portanto, fala do Comitê de Asset Allocation relativo ao mês de novembro do ano de 2020, reunião que aconteceu no momento em que o mundo observava com preocupação o aumento no número de casos da Covid-19 tanto na Europa quanto nos Estados Unidos e a consequente adoção de medidas restritivas para evitar o aumento nesse número de casos, medidas essas que certamente vão ter impacto na atividade, que no momento da reunião do comitê ainda estava em expansão, mas que certamente nos próximos meses vai sentir o impacto desse lockdown parcial que alguns países europeus anunciaram. Sobre o cenário externo ainda, o risco de uma judicialização do processo eleitoral norte-americano diminui conforme o tempo vai passando. Esse risco era um pouco maior no momento da reunião do comitê e agora já é um pouquinho menor, mas ainda é o principal fator de atenção do mercado quando o assunto é a eleição norte-americana, que teve como candidato democrata Joe Biden o seu vencedor. Internamente, o cenário ainda impõe alguma cautela. Se é verdade, por um lado, que os números apontam para uma recuperação da atividade, por outro lado, essa recuperação tem acontecido numa magnitude cada vez menor, o que faz com que a gente se preocupe com como vai ser a retirada dos estímulos previstos para acontecer no final do ano de 2020 e como a economia vai reagir a essa retirada. Em paralelo, a questão fiscal segue como pano de fundo do mercado. Cumprimento ou não cumprimento do teto dos gastos a partir do ano que vem é, sem dúvida nenhuma, a principal discussão entre os principais economistas e, ainda que se isole cumprimento ou não do teto dos gastos públicos, o não andamento das reformas administrativa, reforma tributária e também das privatizações começaram a preocupar os mercados já no finalzinho desse ano de 2020. Traçando esse cenário, então, revisamos os números das principais variáveis macroeconômicas e passamos a pensar na melhor estratégia de alocação dentre as 4 classes de ativo, renda fixa, renda variável, multimercados e câmbio, e as subclasses que estão incluídas dentro dessas classes. Para a classe renda fixa, foi mantida a visão Overweight 2 para a classe como um todo, sendo que para a subclasse pré-fixados também foi mantida essa visão de Over 2, frente à percepção de que o movimento recente de abertura da curva de juros, que já começa a precificar uma alta na taxa Selic logo mais, não condiz com o nosso cenário, que ainda é um cenário de recuperação lenta da atividade, inflação sob controle e, portanto, Selic mantida nos atuais patamares por bastante tempo. Assim, entendemos que ainda existe prêmio na curva de juros, principalmente nos vértices mais curtos. O mesmo racional é feito para a classe renda fixa e inflação, que tem de fato um racional bastante parecido com os pré-fixados e com isso também foi mantida a recomendação de Over 2 para essa subclasse. Para os ativos de crédito, foi mantida a recomendação de Overweight 3, já que esses ativos dessa subclasse têm tido continuidade no movimento de recuperação que começou em meados de abril e tem sido observado ao longo dos últimos meses. Para a renda variável, bolsa, foi mantida a visão de Overweight 1, já que a taxa de juros mais baixa e os estímulos que foram dados às principais economias do mundo continuam beneficiando os ativos reais e a Bolsa acaba sendo um desses ativos que tem sido beneficiado. De todo modo, é sempre importante lembrar que, frente a um cenário fiscal ainda preocupante, um cenário político ainda preocupante, é importante que qualquer exposição à Bolsa venha acompanhado de instrumentos de proteção. Sobre as subclasses, foi mantida a recomendação de Over 1 para Long Only e para Long Bias. Small Caps foi mantida em neutro e dividendos foi mantida a recomendação de Underweight 3. Na classe multimercados, a versão de Overweight 2 se justifica pelo fato dos gestores dessa classe serem capazes de capturar algumas oportunidades locais e globais com dinamismo muito maior, já que eles estão lá no dia a dia operando justamente esses ativos. Além disso, dentro dessas classes, a gente pode encontrar gestores com visões diferentes, o que acaba facilitando a diversificação de portfólio tão recomendado sempre que a gente conversa. Com isso, foi mantida a alocação de Over 2 também em fundos long and short e macro e a recomendação de Over 3 na subclasse multi-estratégia. Por fim, a recomendação para câmbio. A visão de câmbio é que o cenário ainda contempla uma pandemia e com o fortalecimento das discussões em teto de manutenção ou não dos gastos públicos, da teto dos gastos públicos, a gente entende que a moeda norte-americana atingiu de fato um novo patamar com essa pandemia que assolou 2020. Esse novo patamar, por exemplo, faz com que o real tenha sido a moeda que mais perdeu valor numa cesta de 40 moedas ao longo de todo o ano. Com isso, entendemos que a melhor recomendação para a classe de câmbio nesse momento é a manutenção em neutro. Até o próximo vídeo.